começamos com o artigo de termodinâmica e futuramente teremos os próximos artigos de carga térmica, de filtros e tudo mais. Antes de começar as apresentações, eu gostaria de falar uma prévia assim da ASHRAE e depois falar um pouco de como vai funcionar as apresentações, as questões e o fluxo das apresentações. Bom, eu acho que todo mundo já sabe, a ASHRAE Chapter Brasil, ela tem um grupo bem extenso aqui no Brasil, né? E o grupo do IEA é formado atualmente por mim, Fabiano Ferreira, que sou o IEA Chair, a Tássia Marques, que está como co-chair, o Luiz Bornella e o Geraldo Pinfon. O primeiro vai ser feito a apresentação de psicometria com o Heitor, e depois da apresentação do Heitor, vamos ter 5 minutos de questionamento. Então, vocês podem estar mandando mensagens para questionar, perguntando tudo mais, e a gente vai estar lendo para os apresentadores. Terminando a apresentação do Heitor e os questionamentos, vamos passar para a apresentação do Leonardo, de ciclos básicos. Terminando a apresentação do Leonardo, também vamos deixar 5 minutos de questionamento para vocês. Bom, eu vou estar apresentando agora. O primeiro palestrante é o Heitor. Então, só uma prévia do Heitor. O Heitor Tremeia, ele é estudante de engenharia mecânica da PUC do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre. Ele é fundador e presidente da ASHRAE de Porto Alegre, do Student Branch, e vice-presidente do Chapter Student Activities. Ele tem 22 anos, soma 4 anos de experiência no ramo de climatização e refrigeração, e experiência adquirida em grandes empresas de projetos em Porto Alegre, como a SPM e Dimensionar Engenharia. Atualmente, ele trabalha no setor de engenharia, de aplicações da Agraz Engenharia, que é fabricante de trocadores de calor e tubos de aleta. Deixa eu passar, eu vou estar passando. A apresentação está com você. Estamos sim. Tá, ok. Obrigado. Boa noite, pessoal. Sou o Heitor Tremé, como o Fabiano pôde apresentar. Eu vou estar apresentando para vocês o artigo que foi publicado em julho do ano passado, que fala sobre a psicometria. No final da apresentação vai ter um momento para tirarem dúvidas. A apresentação ela aborda todos os assuntos que foram realizados no artigo publicado, que vocês podem encontrar à direita na Handouts. Então ali estão os 3 artigos que foram publicados de termodinâmica. O terceiro é sobre psicometria, que vocês podem estar baixando e acompanhando durante a apresentação agora. Então, a minha apresentação vai abordar todos os assuntos, porém, como o tempo é curto, eu vou, em certos assuntos, não me aprofundar muito. Tudo que for apresentado vai estar bem detalhado no artigo, então vocês vão poder estar tirando algumas dúvidas por lá e vocês podem pedir depois sem problema. Falar então um pouquinho sobre psicometria. A psicometria está no nosso dia a dia, desde embaçar o vidro do carro ou no banho, desde o copo de cerveja molhando em volta dele, como no ar-condicionado, que a gente vai estar discutindo principalmente hoje para vocês entenderem e revisarem alguns conceitos de psicometria. O porquê que acontece isso? Além dessas questões do dia a dia, a gente consegue encontrar psicometria em diversos locais, principalmente na meteorologia e na aeronáutica, que isso foi feito antes de 1900, que eles acabavam utilizando a psicometria para esse tipo de estudo, mas a gente encontra hoje na engenharia de alimentos, na questão de secagem de grãos, resfriamento de carcaças animais,
Enfim, tem várias utilizações. O que é, na verdade, a psicometria? A psicometria, ela é o estudo ou a medição do fazer frio, né? Como vocês estão vendo no slide, as palavras elas derivam do latim, psychrometer. Então, a psicometria ela consiste na análise das propriedades e análise dos processos do ar úmido. Então, o que é o ar úmido? O ar úmido ele é composto pelo ar seco mais o vapor de água. O vapor de água é a água em si, que está em balanço de volume e pressão com o ar úmido. O ar seco, o que é o ar seco? Ele é praticamente o ar atmosférico. Puro, sem contaminantes, sem vapor de água. Então ele é composto de 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio e 1% de outros gases. Essa composição ela acaba ficando homogênea, por isso que são duas parcelas, água e ar seco, mas o estudo é em cima da combinação desses dois componentes. Desde 1847 começaram a ser desenvolvidas as primeiras tabelas com dados psicométricos específicos para cada situação, para cada condição de temperatura e umidade. Então eram feitos testes experimentais para ser utilizado na meteorologia, para aeronáutica, para previsões de tempo, esse tipo de coisa. Naquela época era chamado de estudo da higrometria, do estudo da umidade atmosférica. Então, em 1904, Carrier, que foi o precursor do ar-condicionado, ele que desenvolveu os primeiros conceitos, ele desenvolveu a primeira carta higrométrica, que começou a ficar mais fácil a visualização tanto do estado do ar, como também visualizar os processos, o que estava acontecendo com o ar, se tu resfriava, se tu aquecia, se tu umidificava. Então, desde lá foram desenvolvendo melhores as cartas e foi feito um desenvolvimento melhor a partir de cálculos e refinos. Esses refinos, eles foram feitos não mais em cima de dados experimentais, mas sim baseado em leis físicas, que a gente conhece desde a física do colégio, do ensino médio, é aplicado aqui. Então aqui tem algumas das leis que são consideradas, que são base da psicometria atual, que vocês vão estar podendo ler um pouco melhor sobre cada uma no artigo. Principalmente questão de conservação de energia e de massa, que vem desde o princípio daquela frase de Lavoisier, em 1777, que é: na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, dentro de um sistema, toda massa que entra tem que ser a massa que sai. A gente não consegue criar, ela só muda de forma, ela só se transforma. Então vocês vão estar vendo durante a apresentação alguns casos disso, que são bem práticos mesmo. Então, como eu estava dizendo, a carta higrométrica de Carrier, lá em 1904, ela acabou se transformando na carta psicométrica de hoje. Não mudou muita coisa, mas foi de uma carta higrométrica que era feita através de dados experimentais, hoje é feito com cálculos analíticos e também comparada e avaliada com os dados experimentais. Então, é algo bem preciso. Eu vou estar passando para vocês agora, essa é a carta psicométrica atual que a gente utiliza.
pela ASHRAE, que é a nossa referência. Ela é basicamente feita em cima de uma pressão atmosférica. Aqui acima, conforme vocês estão vendo a seta, é definida uma pressão barométrica para cada carta psicrométrica. Essa daqui está ao nível do mar. Para cada pressão atmosférica, se a cidade ou a localidade onde o estudo psicrométrico vai ser analisado vai estar em 1000 metros, a carta psicrométrica vai alterar. Então, ela não aparece na questão de resultados dos pontos de estado. Aqui eu vou estar... Só um minuto. Aqui sublinhado está, então, a questão da pressão atmosférica. Só para mostrar para vocês, para terem uma ideia, a ordem crescente é sempre da esquerda para a direita e de baixo para cima, para todas as propriedades. E aqui eu vou começar a mostrar para vocês como é que são encontradas essas, porque são várias linhas, então cada linha tem um significado, cada linha é para uma propriedade. Então, cada linha, cada direção dela tem um sentido. Aqui tem uma imagem que vocês têm no artigo também, que explica cada uma das propriedades. A explicação de cada propriedade eu também não vou conseguir aprofundar, mas vocês vão estar encontrando unidades de medida e o que significa cada uma especificamente no artigo. Vou passar rápido para vocês também, mostrando em cima da carta psicrométrica as linhas com os dados que são encontrados. Então, temperatura de bulbo seco são as linhas verticais, e no círculo, sempre em vermelho, vocês vão encontrar aonde se retira o dado. Então, aqui está uma linha de temperatura de bulbo seco a 20 graus. Nessa linha, a gente encontra a temperatura de bulbo úmido a 10 graus, que ela é também relacionada ao eixo X. Então, vocês sempre vão relacionar essa temperatura nesse eixo de saturação do ar, mas esse que é a temperatura de bulbo úmido. Temperatura do ponto de orvalho também é retirado à esquerda, sob a linha de saturação. É uma linha horizontal. Umidade absoluta da mesma maneira, é uma linha horizontal, mas o dado é do eixo Y. Então, é sempre na direita que tu vai encontrar o dado de umidade absoluta. O volume específico, nessa diagonal. A umidade relativa do ar, pode ser encontrado nessa linha curva. Entalpia específica é buscado aqui em cima, também na diagonal, praticamente na mesma direção que a temperatura de bulbo úmido. Tem uma leve inclinação para diferenciar essas duas propriedades. E aqui é o ponto de estado. O que é o ponto de estado? É um ponto que tu determina quais vão ser as propriedades que tu precisa, o que tu está analisando. Então, funciona praticamente como um sistema cartesiano, sistema de coordenadas, desculpe, de 3 eixos, como se fosse x, y e z. Sempre vai precisar de pelo menos 3 propriedades. A primeira e fundamental é a pressão atmosférica. As outras duas podem ser encontradas aqui na carta psicrométrica. Tu pode conseguir achar pela temperatura de bulbo seco, mais umidade relativa. Com essas duas informações, tu consegue descobrir todas as outras que estão influenciando nesse ponto de estado. Então, tu consegue todas as prioridades desse ponto. Tu quer saber
qual que é o ponto de orvalho do ar a 25 graus com 50% de umidade. Tu consegue analisar diretamente na carta psicrométrica. É para isso que ela serve, é para facilitar a visualização sem tu precisar de uma calculadora do teu lado ou de um programa específico que está calculando todas as propriedades para ti. Então é fácil para tu ver tanto do ponto de estado como os processos, o que acontece com ele, que é o que a gente vai ver a seguir. Então, estava mostrando para vocês o ponto de estado, absorvendo ou cedendo energia, ele acaba mudando de propriedade. Ele acaba se transformando. Nessa transformação, ele vai caminhar, ele vai sofrer um processo até um outro ponto. Às vezes a gente tem o dado do ponto 1 e do ponto 2 e a gente quer saber qual que foi o processo ou o que tu precisa de energia para acontecer esse processo. Ou às vezes tu tem um ponto de estado e tu tem a energia desprendida. Então tu quer descobrir qual que vai ser o ponto resultante. Então é isso que tu acaba analisando e tu consegue ver claramente na carta psicrométrica de uma maneira super simples e fácil. Da mesma maneira que eu apresentei para vocês as propriedades, eu vou estar apresentando para vocês os processos básicos que acontecem no dia a dia para vocês entenderem melhor. Então, o ponto 1 foi caminhando até o ponto 2. Dessa maneira, foi gerado um aquecimento sensível. Esse aquecimento, como vocês podem perceber, ele foi praticamente de 20 graus até aproximadamente 35 graus. Então ele só sofreu alteração na temperatura de bulbo seco. Da mesma maneira, agora no resfriamento sensível, que foi de 35 graus para 20 graus. Então foi feito somente um resfriamento de temperatura. Aqui foi feito uma umidificação. Então, a gente, no eixo Y, a gente alterou a quantidade de umidade que tem nessa massa de ar. Então, a umidade absoluta que só foi alterada, a temperatura se manteve. Então, é um processo totalmente latente, diferente dos processos anteriores que eram sensíveis. Agora, da mesma maneira, de maneira contrária, a umidificação, retirando a umidade do ar. Agora apresentam os processos combinados, que misturam dois daqueles 4 processos básicos. Aqui a gente está resfriando e umidificando ao mesmo tempo. É bastante conhecido esse processo como resfriamento evaporativo ou resfriamento adiabático, que a gente pode estar umidificando e só pela umidificação a gente vai estar fazendo um resfriamento. Processo evaporativo. Resfriamento com desumidificação, processo clássico das serpentinas de ar-condicionado. O porquê que desumidifica o ar, por que existe água no dreno, por que um ar-condicionado tem dreno. É por causa desse processo. Aquecimento com desumidificação. E aquecimento com umidificação. Então, esses são alguns processos básicos, mas que acabam abrangendo praticamente tudo na psicometria. Tem algumas leves alterações, posicionamento dos pontos, mas isso foi só para expressar para vocês como é que funciona. Aqui tem essa imagem também está no artigo, ela tenta simplificar todos os processos numa única imagem. Vocês podem estar conferindo e olhando novamente lá no artigo. Aqui são as equações básicas de termodinâmica que a gente relaciona todos esses pontos.
Como vocês podem ver, na carta psicométrica a gente ainda não conversou sobre vazão de ar. A entalpia, ela é, como vocês podem verem aqui, existe um diferencial de entalpia entre os dois pontos de estado que eu estava mostrando para vocês anteriormente. Mas se eu quiser saber o calor total, ou mesmo o calor sensível e latente, qualquer processo, tu precisa ter o diferencial de entalpia, que é a energia, mais a vazão máxima de ar seco que tu vai estar utilizando nesse processo. Então, é diretamente proporcional a carga térmica, o calor desprendido, é diretamente proporcional à vazão de ar. Então, tu pode estar calculando o calor total diretamente pela vazão máxima com um diferencial de entalpia, ou você pode estar somando o calor sensível e o calor latente. O calor sensível, só para relembrar, é quando há somente variação na temperatura de bulbo seco. Não há troca de fase nem estado físico. Então é somente a temperatura de 25 para 30 graus, sem mudar nenhuma outra propriedade. E o calor latente, há somente variação na quantidade de umidade absoluta. É quando há troca de fase ou estado físico, que acontece a evaporação da água no ar, para manter em equilíbrio, para atender aquelas leis da física que eu apresentei para vocês antes. Então é por isso que elas precisam praticamente um balanço de energia e máximo, e de volume, pressão, temperatura, tudo ao mesmo tempo. Então é a água líquida praticamente evaporando para manter em equilíbrio o ar úmido. Aqui só mostrando para vocês um balanço térmico do processo mais básico e usual possível, que é o resfriamento e desumidificação, que a gente encontra em qualquer serpentina letada ou qualquer utensílio que tu precisa resfriar o ar. Então, a gente tem uma vazão máxima, uma vazão de ar seco e uma vazão de água, né, um vapor de água entrando. Da mesma maneira, está saindo uma parcela de vazão de ar mais a água com uma entalpia diferente. Por quê? Porque teve água condensada que foi perdida em outra região. Então, é só para mostrar para vocês um processo, talvez explicar um pouquinho melhor para vocês. Aqui eu estou falando sobre FCS, que é o fator de calor sensível. Ele é bastante utilizado nas áreas de carga térmica, que vocês vão estar vendo nos outros trabalhos que serão apresentados, que é de extrema importância e vocês podem ver isso na psicometria, que é onde vocês analisam esse tipo de situação. Ela é praticamente a razão entre o calor sensível e o calor total. Então, por que precisa analisar porque é praticamente calor sensível que a gente tem nesse espaço. Se a gente utilizar com um fator de calor sensível de 0,5, 0,6, a gente vai estar desumidificando, vai estar utilizando a outra parcela, que é calor latente, a gente vai acabar desumidificando um ar que não precisa ser desumidificado, porque ele não está acrescentando calor latente como carga térmica no sistema. Da mesma maneira, as cozinhas, academias e danceterias, que têm o calor latente gigantesco.
Então, inversamente o que eu disse do data center, que então o calor sensível deveria ser o mais baixo possível, para conseguir desumidificar o quanto mais. E o ar-condicionado normal, nosso, busca sempre um intermediário para desumidificar o possível sem estar deixando o ambiente muito seco. Isso vocês também podem ler com mais calma, tem mais explicações sobre como tu pode ajustar o fator de calor sensível, quais são os cuidados que tu precisa ter para esse tipo de coisa. Aqui só para explicar um pouquinho sobre mistura diabática, que vocês vão ver a aplicação daqui a pouco. É a mistura de duas frentes de ar. Tu tem dois pontos de estado distintos e tu está misturando essas vazões. Então, qual que é o ponto resultante? São essas equações e essa figura que exemplificam essa conservação de energia e de massa. Agora eu vou começar a entrar mesmo no processo de utilização de tudo isso que a gente estava conversando até agora. Que é o caso mais prático possível, que é um sistema de ar-condicionado com recirculação e renovação de ar. Em qualquer estabelecimento que tenha renovação de ar, lojas de shopping, ou lojas de rua também que sejam climatizadas corretamente. E toda essa renovação de ar ela é feita por questões de normas e leis que vocês vão estar com certeza vendo em outros artigos. O que está acontecendo aqui? A gente está misturando tudo o que a gente falou até agora. A gente tem claramente três processos psicrométricos que eu apresentei para vocês aqui nessa mesma imagem, que vai ser repetido ao longo do tempo. Nessa linha verde, a mistura dos pontos de estado 0 e 1, que acontecem aqui na imagem ao lado também, elas estão fazendo uma mistura adiabática, que eu estava mostrando para vocês antes. Tem uma parcela de renovação de ar com a recirculação, desculpa, ela se resulta no ponto 2, que é o ponto 2 de mistura. Essa mistura ela vai entrar na serpentina de ar-condicionado, onde ela vai resfriar, ela vai atender toda a carga térmica do ambiente. Para isso que é selecionado um equipamento com dimensão correta para atender qual que é a carga térmica real do ambiente. Depois, após resfriado, ele é jogado ao ambiente, que é então onde entra a situação da carga térmica. Então a carga térmica vai aquecer e umidificar. Ela vai dar calor sensível de equipamentos, iluminação, pessoas, enfim. E o calor latente a gente vai ter principalmente das pessoas que estão no ambiente, mais a parcela, que é normalmente grande a parcela, de calor latente que vem do ar exterior, a partir da mistura. Então aqui também não vou conseguir mostrar detalhadamente para vocês, mas vocês podem ver que aqui tem um diferencial de entalpia entre o processo de entrada e saída do ar da serpentina de resfriamento, que vocês podem calcular através da vazão mássica de ar que vocês têm do sistema. Aqui, conforme eu apresentei para vocês, todas as equações elas se refletem nessa imagem aqui, que é toda a análise de calor sensível, calor latente. Vocês podem ver que a linha entre o ponto 3 e o ponto 2 tem uma angulação. Essa angulação é resultante do FCS, que a gente tem calor sensível e calor latente. Então essa linha acaba ficando inclinada. Dessa maneira que vocês também podem estar verificando através da carta psicrométrica. Aqui
eu não vou conseguir falar muitos para vocês. Tem bastante coisa escrita no artigo sobre controle entálpico, o famoso free cooling. É um assunto muito grande, praticamente foge da psicometria, mas eu trouxe para mostrar para vocês como é importante a psicometria para se analisar cada ponto dessa carta bioclimática. É 1 hora no ano. É uma temperatura a cada hora do ano. Então, são 8.760 horas do ano. A gente consegue jogar um arquivo climático todo dentro dessa carta psicométrica para analisar quantas horas eu tenho de temperatura acima da entalpia que se encontra o meu ambiente. Então, eu posso estar utilizando um ar, por exemplo, no verão, quando tem uma temperatura de 20 graus, 19 graus lá fora, que às vezes acontece, principalmente aqui no sul do país, eu posso estar utilizando esse ar exterior para ajudar na climatização do meu ambiente, sem precisar utilizar de resfriamento. Então, vou estar economizando energia, vou estar fazendo uma medida energética no sistema e na edificação. Enfim, tem outros tipos de sistema que se utilizam do free cooling, que podem ser utilizados para auxiliar na questão de consumo energético. Agora eu vou falar um pouquinho também sobre recuperadores de calor, que é algo que está na moda, mas é algo preciso. A gente encontra muito hoje em green buildings, que são as famosas construções verdes, net zero buildings. São equipamentos que auxiliam na recuperação de calor que poderia ser perdido. Tu está exaurindo um ar frio dentro da sala, pelos banheiros. Tu está exaurindo um ar a 25 graus, com 50% de umidade. Então, por que eu não posso utilizar esse ar que foi já resfriado, que está sendo jogado fora, por que eu não posso utilizar para resfriar o ar que está entrando quente? Então, o ar exterior que está a 35 graus, ele pode ser resfriado com a utilização desses recuperadores de calor. Eu vou passar bem básico para vocês sobre esses sistemas. Tem muito assunto também sobre cada um deles. No artigo vai falar bastante sobre cada um, vai explicar algumas coisas, algumas peculiaridades, mas é uma coisa a ser discutida mais específico, não é tão da psicometria mesmo, só quis trazer uma aplicação bem atual para vocês entenderem porque sofrem alguns processos psicométricos diferentes. Aqui então é uma roda entálpica, o processo acaba reutilizando um calor do ar do 0 até o 1, é um calor que seria perdido, uma vazão de ar de exaustão, e o do ponto 2 até o 3, o ponto 2 seria o ar exterior, então ele está entrando um ar mais frio. A roda entálpica ela acaba trocando calor sensível e latente, através de um material higroscópico que absorve umidade, que está dentro dessa roda mesmo, por isso roda entálpica. Porque ela faz uma troca de entalpia entre os pontos e ela consegue absorver tanto calor sensível como calor latente. Então há uma boa troca é um dos equipamentos mais eficientes em recuperação de calor. Explicar rapidinho, serpentina com fluidos de recirculação, é esse aqui de cima. Então, tanto serpentina com fluido de recirculação, heat pipe, como a de fluxo cruzado, que depois eu vou estar mostrando para vocês, elas podem ser utilizadas tanto para recuperação de calor, que é através desse processo aqui abaixo, como também esse processo acima,
que ele é utilizado para controle de umidade. Então, tu não precisa ter uma serpentina com água quente ou com aquecimento para aquecer esse ar. Tu pode utilizar da entalpia que tu está resfriando no início e aquecendo no final. Só através da interligação entre duas serpentinas antes e depois da serpentina de resfriamento. Então, na serpentina com fluxo de recirculação, eu tenho duas serpentinas interligadas por uma tubulação, passa um fluido como água, glicol, só tem calor sensível. E no heat pipe são trocadores especiais com tubos específicos, com maior troca térmica, que eles são... que neles tem um fluido refrigerante, então ele acaba evaporando no lado mais quente e condensando do lado mais frio, assim trocando calor entre os dois lados. Aqui são os trocadores aletados de fluxo cruzado, que eles são feitos de uma maneira bem compacta. Ele consegue passar de um lado para o outro, ele consegue fazer esse cruzamento do ar sem tocar as vazões. Então a troca é só através dessas aletas que estão no equipamento, só por condução mesmo dessas aletas. E eles podem ser utilizados para os dois processos, tanto para recuperação como para controle de umidade também. Além de várias outras aplicações que podem ser feitas, montagem de sistemas diferentes. Isso envolve toda a parte dos DOAs, que são equipamentos dedicados ao ar exterior mesmo. Enfim, peço desculpas por ter passado um pouco do tempo, mas acredito que eu passei uma breve explicação para vocês. Não tem todo o material de psicrometria, porque é um debate muito longo, é complicado explicar tudo para vocês em meia hora. Mas é uma boa base de como tu analisa os pontos, de como tu vê os processos acontecendo na carta psicrométrica. E a própria ASHRAE tem bastante material para estudar através dos handbooks, principalmente Fundamentals, que tem o primeiro capítulo que fala somente sobre psicrometria, que foi a principal base de estudo para estar fazendo esse artigo e estar fazendo essa apresentação para vocês com as imagens e com os cálculos, com todo o material. Então, espero que vocês perguntem. Vou ficar agora esperando as perguntas. Eu agradeço a atenção de todos vocês e agradecer pela oportunidade que a ASHRAE está dando para a gente de fazer essa apresentação. Obrigado, Heitor, pela apresentação, muito boa apresentação. Gostamos muito da apresentação. Uma questão aqui, Tássia, que foi o Pedro Sério que mandou. Ele está perguntando para o Heitor se existe algum software de psicometria que vocês recomendam. Sim. A própria ASHRAE tem bastante, tem aplicativo até para o celular mesmo, deles próprios, se eu não me engano. Vocês podem estar procurando pelo site da ASHRAE. Tem aplicativos que são pagos, que fazem toda uma análise psicométrica em cima. Mas, principalmente, tem um software que é o Coolpack, que eu posso estar escrevendo aqui para vocês o nome, que ele é de uma universidade, se eu não me engano, é de algum país da Europa, que ele é gratuito e ele é bem confiável, ele pega todo o cálculo básico da ASHRAE, das melhores fontes, e ele consegue te apresentar todos os cálculos, enfim, ele te dá só pelo menos os pontos de estado, né? Tu
coloca a pressão atmosférica, coloca a temperatura de bulbo seco e mais alguma informação. Pode ser umidade absoluta, temperatura de orvalho, volume específico, entalpia, e ele vai te dar todos as outras propriedades, de maneira analítica, né? Diferente do que uma carta psicométrica, que é mais fácil para visualização mesmo. Entendi. Obrigado, Heitor. Eu não acho que não tem mais nenhuma questão. O pessoal está agradecendo muito. Deixa eu só verificar aqui. Estão perguntando se não seria possível gravar a apresentação e apresentar no YouTube. Essas apresentações elas estão sendo gravadas, mas como é a nossa primeira, vamos verificar se a gravação ficou legal, e ficando legal a gente pode sim disponibilizar no YouTube. Bom, finalizando com o Heitor, mais uma vez agradeço. Eu gostaria de estar passando então agora para o Leonardo. O Leonardo, ele é graduado em Engenharia Mecânica, com ênfase em Mecatrônica na Universidade Presbiteriana de Mackenzie. Ele tem 5 anos de experiência dentro do mercado de ar-condicionado, trabalha na empresa Daikin, pouco conhecida, né? Desde o início das atividades no nosso país, em 2011. E hoje ele é responsável pela apresentação da Daikin junto a projetistas e clientes finais para sistemas de água gelada. Eu gostaria então de agradecer a colaboração do Leonardo e por toda a dedicação, e eu vou estar passando a apresentação para você, Leonardo. Seja bem-vindo. Boa noite a todos. Agradeço ao Fabiano a oportunidade de estar aqui dentro da Ashway, e a gente vai falar um pouco sobre ciclos básicos. Se vocês não conseguirem me ouvir, é só dar uma chamada e a gente fala um pouquinho mais alto. Os ciclos básicos basicamente toda aquela parte que a gente vê muitos aventureiros dentro do sistema de ar-condicionado, onde eles muitas das vezes tentam passar por cima de algumas regras básicas da física para conseguir atender às suas necessidades, principalmente na parte de climatização. Então, o que a climatização nos diz é que o ambiente a ser condicionado, onde nessa figura aqui a gente vê na parte do evaporador, ele necessita de uma máquina de refrigeração, um compressor, um ambiente para que você possa fazer o rejeito desse calor, e uma válvula de expansão quando a gente está trabalhando com sistemas de fluido refrigerante. Então, de início, para climatização, a gente basicamente está fazendo utilização de fluidos refrigerantes, fazendo absorção de calor de um lado e fazendo o rejeito desse calor por outro lado. Quando a gente fala em ciclo de refrigeração, obviamente a gente tem que pensar no ciclo de Carnot, que nada mais é do que o ciclo perfeito da refrigeração. Como a gente pode ver aqui nesse gráfico, a gente tem 4 pontos. O ciclo de Carnot original, ele não é um ciclo de refrigeração, mas ele é uma máquina térmica perfeita, onde através de compressão e expansão dos gases, você através de uma máquina totalmente reversível, você teria teoricamente uma eficiência de 100%. O ciclo de Carnot original, ao contrário, você tem o ciclo de refrigeração. Então, dentro desses 4 pontos que a gente pode linkar com os pontos anteriores da figura anterior, a gente tem o ponto 1, onde a gente tem um processo de compressão ideal, adiabático, ou seja, sem troca de calor, de 1 para 2. Essa compressão, obviamente, ela ocorre no compressor. Do processo 2 para 3,
a gente tem a rejeição do calor. A gente está pegando ali, onde a gente pode ver com título igual a 1 até título igual a 0, a gente está tendo a rejeição desse calor. Essa transformação onde você tem aí uma condensação do fluido refrigerante, ela acontece toda no condensador. No processo de 3 para 4, a gente vai ter uma expansão desse fluido refrigerante, também sem troca térmica. Ele acontece basicamente na válvula de expansão. Por fim, para fechar o ciclo, a gente tem o processo de 4 para 1, onde a gente tem a absorção desse calor do ambiente, onde o fluido refrigerante ele vai ser evaporado e toda essa troca térmica ele acontece no evaporador. Tirando o ciclo de Carnot, a gente começa a falar agora de refrigeração com ciclo padrão por compressão de vapor. O ciclo de Carnot ele é bonito, ele é perfeito, só que ele hoje não é possível de ser atingido. Ele tem algumas inconsistências. A primeira dela é que os líquidos são incompressíveis, por regra, e o ciclo de Carnot não considera no seu ciclo total nenhuma perda durante o processo. Então, como a gente pode ver, fazendo a comparação com a figura anterior, a gente vê que tanto o ponto 1 quanto o ponto 2 eles foram deslocados para depois do título igual a 1 do gráfico de pressão por entalpia. Então, para um compressor ele poder trabalhar de forma correta, a gente precisa garantir primeiro que ele tenha 100% de gás refrigerante. Para que ele trabalhe com gás refrigerante, a gente precisa que o seu ponto 1 não esteja mais naquela zona de título misturado com água mais vapor, líquido mais vapor, a gente precisa garantir só vapor, então a gente precisa trabalhar com ele igual a 1. E aí você vê que, consequentemente, o ponto 2 ele se altera, ele vai mais adiante, então você tem agora uma maior entalpia do que o ciclo de Carnot original. O segundo ponto, que o ciclo de Carnot não considera, são as perdas inerentes que você tem ao longo do processo. Então você tem as perdas que acontecem nos compressores, você tem as perdas que acontecem nas serpentinas, seja ela nos trocadores de calor no condensador, no evaporador, você não tem perdas na válvula de expansão. Então todas essas perdas, quando você não as considera, você tem aí o ciclo de Carnot. Passando o ciclo padrão, a gente começa a falar agora um pouquinho mais próximo da realidade, com o subresfriamento e o superaquecimento. O que seriam esses dois fenômenos? Então, quando você começa a trabalhar numa máquina de refrigeração e você precisa garantir que o compressor ele trabalhe com 100% de gás e que o fluido refrigerante para a válvula de expansão ele trabalhe basicamente com líquido, você precisa trabalhar respectivamente com superaquecimento e subresfriamento. O subresfriamento, como a gente pode ver aqui no nosso gráfico, você tem aqui perto do ponto 3, o ponto de condensação e o ponto de subresfriamento, onde a diferença entre esses dois pontos, a gente tem o delta, o diferencial de subresfriamento. A mesma parte do outro lado, a gente tem com o superaquecimento, onde você faz um aquecimento maior do gás refrigerante, para que você tenha aqui uma temperatura de superaquecimento e uma temperatura de evaporação, tendo este delta. Para que você faz isso? Você faz isso daqui para que você garanta, de novo, 100% de gás refrigerante no compressor e garantir assim que ele trabalhe de forma correta. Hoje, com a tecnologia e com a eletrônica embarcada e com cada vez equipamentos mais sensíveis e também precisos, você consegue trabalhar cada vez mais com temperaturas de subresfriamento e superaquecimento menores.
Então, os equipamentos mais modernos, aqueles projetados na unha, você consegue ter temperaturas de subresfriamento, superaquecimento, às vezes até de 1 grau Fahrenheit. A gente está falando aí de até meio grau Celsius, ou até equipamentos, quando a gente está falando com menos tecnologia, você pode estar falando de equipamentos com uma temperatura de superaquecimento e subresfriamento maiores, o que necessariamente, como a gente pode ver aqui pelo ciclo, eles geram equipamentos maiores e mais ineficientes, porque o superaquecimento e o subresfriamento são condições inerentes que você tem que garantir a correta operação dessas duas funções, o compressor e a válvula de expansão, e quanto mais você superaquece, quanto mais você subresfria, mais calor você tem que dar, ou calor você tem que remover para ele, e aí você, necessariamente, você perde eficiência no seu sistema. Então, sistemas onde, por exemplo, de água gelada, ou de condensador, quando você vê que, poxa vida, o meu approach do meu sistema está muito elevado, você pode ter muitas das vezes um subresfriamento ou um superaquecimento muito grande no sistema, e aí você precisa tomar uma ação preventiva para fazer as devidas correções. Agora, quando a gente começa a trabalhar com o ciclo, fazendo um comparativo entre o ciclo padrão, o ciclo de Carnot e a realidade, a gente vê como o ciclo real, que é esse em azul, onde aqui a gente está adicionando todas as perdas do sistema e todas as condições inerentes que você tem à construção real de um equipamento, você vê que quando você compara com o verde, o ciclo de Carnot, você tem um sistema muito mais ineficiente. Então, a realidade é dura com todos nós, mas você não consegue fazer as perdas, você não consegue eliminar as perdas, você não consegue atingir, trabalhar com um compressor sem gás, você não consegue trabalhar com uma válvula de expansão sem garantir que ela trabalhe com líquido. Então você trabalha agora com uma pior eficiência do que quando você trabalha com o sistema de Carnot. Então esse gráfico agora ele já é um pouco mais próximo à realidade. Existem algumas pequenas diferenças que a gente tem durante o processo, onde imediata entrada no compressor, imediata entrada na válvula de expansão, mas não vem ao caso aqui. O que importa mesmo é a ideia que a gente tem de um sistema com uma realidade muito pior do que o ciclo de Carnot prega. Lembrando sempre, o ciclo de Carnot é de uma eficiência de 100%. E quando a gente começa a falar em realidade, a gente começa a falar em eficiência, como eu comentei aqui com o ciclo de Carnot, a gente começa a trabalhar e ver como que a gente consegue fazer o cálculo da eficiência desse sistema. Então, por regra geral, o coeficiente de performance, o COP de um sistema, ele pode ser feito através do calor, é a razão entre o calor retirado no evaporador e efetivamente o trabalho realizado pelo compressor. Então aqui quando a gente coloca em unidades de medida, a gente está falando aí em quilowatts de refrigeração, quilowatts elétricos, ou toneladas de refrigeração, que é mais comum, quilocaloria por hora, quando a gente está falando no evaporador. E como que a gente faz a conta, tanto do evaporador quanto do compressor? É muito simples. A diferença de entalpia entre os pontos de cada um deles, multiplicado pela sua vazão mássica, a gente tem efetivamente os valores unitários, tanto para o evaporador quanto para o compressor. No caso do compressor, do ponto 2 para o ponto 1, a diferença de entalpia entre eles, multiplicado pela vazão mássica de fluido refrigerante, você tem o quanto que é o consumo desse equipamento. Em comparação com o evaporador, você tem ali o diferencial de entalpia multiplicado pela própria vazão mássica de gás refrigerante, você tem ali a quantidade de calor absorvido. Então, como que a gente faz isso nos sistemas, basicamente, de água gelada? É aquela continha
como o Heitor apresentou na sua apresentação, onde a gente tem ali o famoso Q-macete, o MC delta T, onde a vazão de água multiplicada pelo calor específico da água e pelo diferencial de temperatura, você alcança a mesma conta do que essa daqui por unidade de vazão. E o consumo do equipamento, que aí, pensando de uma forma mais geral, é exatamente aquele consumo energético que o equipamento vai ter. Dentro do nosso mercado de ar-condicionado, a gente trabalha com 3 tipos de eficiências que a gente vê pelo mercado. O COP, o COP, que é o quilowatt de refrigeração pelo quilowatt elétrico. O ER, que é o BTU por hora dividido pelo quilowatt elétrico. E o famoso quilowatt por TR, que é o quilowatt elétrico dividido pela tonelada de refrigeração. Lembrando que uma tonelada de refrigeração é aí mais ou menos 3,52 kW de refrigeração. Só fazendo um adendo aqui, para quem tem costume de fazer pesquisas, os equipamentos, geralmente vindo dos Estados Unidos, eles vão trabalhar com unidades de kW por TR e o EER. E os equipamentos europeus, eles vão vir basicamente com o ER e o COP. Aí a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque o ER americano e o ER europeu são diferentes. O ER americano é esse que está sendo apresentado aqui como uma unidade de BTU por hora por quilowatt elétrico, e o ER europeu, ele é a conta do COP, só que o ER eles trabalham como para climatização, para resfriamento. E o COP para aquecimento. Então ele utiliza sempre a conta do COP, mas para intenções e aplicações distintas ele utiliza uma diferente nomenclatura. Só ficar atento a isso daí para que não se faça confusão com relação a kilowatt ao ER, ao COP e o kilowatt por TR. A Ashwin 90.1, conhecida na maioria dos projetistas de ar-condicionado, eu diria, na verdade, que todos têm conhecimento dessa norma. Essa daqui é uma tabela da ASHRAE de 2009. Na verdade, a ASHRAE é constantemente atualizada. Essa tabela, a gente já tem a última tabela que teve efetividade a partir de 2015. Mas isso aqui passa mais ou menos uma ideia de como que são os COPs, quilowatt de refrigeração dividido por quilowatt elétrico, padronizado pelos sistemas. Então, os splits até 65 mil BTUs, a gente tem um COP mínimo de 3,4. Para os chillers de deslocamento positivo, ou seja, aqueles que têm compressor scroll, parafuso de pistão, entre 150 e 300 a gente tem um COP, acima de 300 a gente tem outro COP. E aqueles equipamentos centrífugos, a gente vê aí a faixa de capacidades, onde maior a capacidade, maior a eficiência. As novas tabelas da ASHRAE 90.1, eles fazem ali uma análise entre equipamentos que trabalham na plena carga, que são essas condições, equipamentos que trabalham em cargas parciais, que é o famoso IPLV norte-americano, ESER europeu, que é basicamente, para quem não tem o pleno conhecimento, ele é a eficiência teórica anual do sistema, do equipamento, dentro de uma condição específica de operação. Então, hoje a tabela da ASHRAE 90.1, ela tem o que eles chamam de Path A e Path B, onde a gente tem no Path A os equipamentos de velocidade fixa, no Path B a gente tem todos os equipamentos com velocidade variável, com variadores de frequência, onde eficiência a plena carga e em cargas parciais, tanto para o de velocidade fixa quanto o de inverter, eles têm eficiências mínimas. Lembrando que essas eficiências mínimas são aquelas, muitas das vezes, exigidas pelo LEED para que possam fazer as simulações computacionais. Além do ciclo de refrigeração comum que a gente vê nos sistemas VRF, VRV, de água gelada, nos chillers, a gente tem também aí um ciclo um pouco mais restrito a algumas pessoas de absorção, onde ele trabalha um pouquinho diferente, como a gente pode ver na figura. Basicamente, você retira o compressor
e começa a trabalhar, adiciona o gerador e o absorvedor, e você adiciona mais um item, geralmente um sal, que no caso de climatização a gente trabalha com brometo de lítio. Quando a gente trabalha com refrigeração industrial, temperaturas abaixo de zero, a gente trabalha com amônia. Então, a grande vantagem do ciclo de absorção é você não ter consumo elétrico. Então, ele é muito utilizado na indústria, onde é aproveitando uma fonte de calor, algum sistema que produza vapor interno ou de cogeração, ele utiliza essa fonte de aquecimento a altas temperaturas para que ele consiga fazer um vapor de água, como a gente pode ver aqui no sistema, ele cria um vapor de água. Esse vapor de água, com essa mistura de brometo de lítio, ele vem aqui para o condensador, onde ele sofre uma condensação, e depois ele vai partir para uma válvula de expansão. Essa água na válvula de expansão, ela vai resfriar dentro do evaporador, uma água gelada que entra a 12, geralmente sai a 7. Essa água ela vai virar vapor, onde ela vai ser posteriormente absorvida, junto agora com uma solução rica de brometo de lítio ou de amônia. Essa solução vai passar por uma água de resfriamento, e aí você trabalhando com uma bomba, você vai ter uma solução aí de baixa concentração de brometo de lítio ou de amônia que retorna ao gerador, e você fechou o seu sistema. A grande vantagem, como eu disse, é que você tem a completa isenção do compressor, então o seu gasto energético é muito baixo. Você trabalha com reutilização de gás de uma outra fonte primária de calor, então você aproveita o rejeito desse calor para você fazer a climatização. Qual que é o grande problema de um sistema como esse? O grande problema de um sistema como esse é que as suas eficiências são muito baixas. Então, comparado lá com o split, que tem um COP de 3,4, ou de equipamento centrífugo, que tem 6,2, a gente trabalha aqui com um COP muito pequeno. Às vezes, muitas das vezes, nem chegando a 1, ou muitas das vezes chegando a 1. Esses sistemas, com a crise elétrica brasileira, eles passaram a trabalhar e ser mais requisitados, e com o aumento da energia elétrica ele começou a ser mais utilizado. Dentro do sistema de climatização, dentro do sistema do ciclo básico de refrigeração, quando você estuda ele com muito cuidado, você começa a perceber que existem muitos potenciais ganhos que você pode ter quando você tem pleno conhecimento do ciclo. Então, daria para a gente ficar aqui horas falando a respeito de como você melhoraria a eficiência de um sistema, trabalhando única e exclusivamente com o ciclo básico. Então, muitas das vezes, aquele cliente ele vai trabalhar num sistema de chiller, ele vai reduzir a vazão do equipamento para que ele possa trabalhar com uma eficiência melhor, mas isso nem sempre é verdade. Você trabalha com uma vazão menor, você começa a consumir mais do compressor, dependendo do tipo de equipamento. A gente tem uma bomba de 10 kW, uma bomba de 40 kW, sendo trabalhando pela metade, trabalhando com 20 kW, e aí você tem um compressor de 300 kW, que é onde você reduziu 20 kW, mas agora, em vez de você trabalhar com 200 kW, você vai fazer esse compressor trabalhar com 300 kW. Outra situação que só com o ciclo de refrigeração a gente consegue melhorar a eficiência do sistema é para aquelas vezes quando a gente pega aqueles clientes que fazem um set point de torre de água de condensação, torre de resfriamento com 29,5. Que nem a gente viu no sistema de refrigeração, a parte de condensação, o trabalho do compressor, que é o lift, é o quanto que ele trabalha do ponto 1 para o ponto 2, se você conseguir fazer com que ele trabalhe, fazer a demonstração com o gráfico vai fazer melhor, fazendo com que ele trabalhe reduzido, o seu COP elétrico, o seu COP, o seu quilowatt elétrico vai se reduzir. Então você consegue trabalhar, melhorar a eficiência do sistema,
trabalhando, como o Heitor falou, com free cooling, você começa a trabalhar com regiões onde são mais frias, você não precisa trabalhar com altas soluções, com altas temperaturas, você consegue trabalhar com temperaturas mais amenas, você consegue melhorar a eficiência do seu sistema. Então, existem muitas soluções que você consegue fazer unicamente olhando para o ciclo. O nosso mercado, infelizmente, não é dos mais adaptados naquela situação do dia a dia. Então, muitas das vezes, soluções brasileiras são adotadas para que você consiga atender algumas necessidades, onde, muitas das vezes, uma solução, olhando só pelo ciclo, você consegue resolver. Não tem muito mais o que acrescentar além disso. Toda a matéria que eu passei aqui, vocês conseguem ver dentro do artigo que foi publicado no ano passado na revista de Climatização da Abrava. Deixo aqui os meus contatos. Fico à disposição. Qualquer um que tiver dúvidas, posso esclarecer para vocês. Obrigado, Leonardo, pela apresentação, muito boa apresentação. E gostaria de perguntar para o Geraldo se tivemos alguma dúvida para o Leonardo responder. Ok, boa noite. Temos 3 dúvidas aqui. 2 dúvidas. Duas dúvidas. Primeira dúvida é do Zander Freitas. Ele pergunta, Leonardo, se é possível definirmos uma temperatura ideal para a água de condensação, a partir desses princípios teóricos que você apresentou. Zander, essa é uma ótima pergunta. Não existe uma condição ideal. Na verdade, teoricamente, quanto menor a temperatura de condensação, melhor a eficiência do sistema. Ou seja, trabalhando com o set point menor possível da torre, o melhor seria para o chiller. Entretanto, quando a gente trabalha com equipamentos, por exemplo, parafuso, compressor parafuso, existe uma limitação, visto que os compressores parafuso, a lubrificação dele acontece por diferencial de pressão. Ou seja, a temperatura do lado de condensação não pode ser muito mais baixa do que a temperatura de evaporação no lado do evaporador, porque senão você não tem uma correta lubrificação do sistema. Então, para sistemas de com compressor parafuso, usualmente você vai trabalhar ali com set point de torre de 20 graus. Quando a gente trabalha com equipamentos centrífugos, você consegue abaixar um pouco mais esse set point, para que você consiga trabalhar com sistemas e com eficiências melhores. O que vai determinar o melhor ponto de operação mesmo é a localização do sistema de ar-condicionado. É ele que vai determinar qual que vai ser o meu set point. Então você vai ter que olhar aonde que você vai trabalhar, aonde que vai ser a instalação, qual que é a região, localização geográfica dele. Então, no Nordeste, em Manaus, eu não tenho uma mesma eficiência, porque eu não vou conseguir uma mesma temperatura de condensação, do que, por exemplo, em Porto Alegre no inverno. Então, Porto Alegre no inverno, você consegue, algumas vezes, trabalhar até com temperaturas negativas ou até próximos de zero. Em Manaus, quando você está abaixo de 30 graus, você está com frio. Então, você tem que ver aonde que tem essa situação, aonde que está localizado o equipamento, para que você consiga determinar. Então, você, através do INMET, você consegue pegar todas as temperaturas ao longo do ano, de hora em hora, e você consegue verificar quais são as temperaturas mínimas e máximas daquela localização. E aí você faz uma análise de qual que seria a menor temperatura possível estimada naquela região, para que você também não superdimensione a torre de resfriamento, ou, pelo contrário, você vai pegar uma situação, por exemplo, São Paulo, eventualmente faz 35, 36 graus, mas nos últimos 10 anos, a média das maiores temperaturas são 34 graus. Então, a localização é muito importante para você determinar isso. E não existe um valor de tabela para que você possa determinar qual que é a melhor condição de operação. Perfeito, Leonardo. Uma outra pergunta, Leonardo, acho muito interessante aqui, veja se você consegue nos auxiliar. A pergunta é sobre a diferença entre o COP e o S-COP da ASHRAE. Qual a diferença entre os dois? Quem fez a pergunta?
Foi a própria Tássia aqui da nossa organização. Ok. O COP e o SCOP. O SCOP, que é mais usual para os sistemas VRF, ou ICOP, ele é o Seasonal COP. Esse S é de seasonal, ou do termo em inglês sazonal, ou eficiência sazonal. Ele é uma medição feita para, em determinadas condições de operação dos sistemas de ar-condicionado, você consiga determinar a eficiência teórica anual do equipamento. Por que eu estou enfatizando a condição de equipamento, condição de operação? Porque, por exemplo, a ARE 550 determina que a condição de operação padrão dela é 6,7 graus no evaporador, entrada 12,22, saída a 6,67. Do lado do condensador, você vai entrar com 29,5 e vai estar saindo com 34,5 na nova revisão da área. Antes era com 35, agora com 34,5. No lado da Eurovent, a gente trabalha com água gelada com 12 para 7 e na água de condensação de 30 para 35. O que eu quero dizer com isso? Para sistemas de água gelada, para sistemas VRV, VRF, eles trabalham exatamente nas mesmas condições. Uma temperatura interna, uma eficiência do sistema em geralmente 4 pontos. 100%, 75%, 50% e 25%. Então você pega a condição operacional do equipamento a 100%, nessas condições de operação, a 75%, a 50% e a 25% da carga térmica total, você pega o consumo nessa máquina, joga em uma equação, aí vai variar de sistema e de norma, aonde você jogando nessa equação você vai ter um valor. Esse valor é uma condição teórica, que é onde você tem a eficiência anual do sistema. Tanto a ASHO quanto a Eurovent, todas elas são taxativas para dizer que esses valores, eles são apenas de referência. Você não pode fazer um estudo de eficiência energética baseado no IPLV, baseado no ESR europeu, no SCOP. Você tem que fazer uma análise, aquilo que eu comentei, a pergunta do Zander anterior. Condição climática, condição de operação, carga térmica mês a mês, de preferência dia a dia, para que você consiga fazer o cálculo de eficiência do sistema, pegando as curvas do chiller, como que são as condições operacionais dele, jogando em um software de simulação, para que aí sim você consiga fazer como que é o comparativo entre dois sistemas. Utilizando o IPLV, SR e SCOP, você está tendo uma ideia, mas esse valor pode não ser verdadeiro quando você tiver que apresentar ao cliente. Então tem que tomar muito cuidado. Basicamente, o COP é operação a 100%, SCOP, operação em cargas parciais. Muito bom, Leonardo. Muito bom você tocar no ponto aí sobre a análise energética, né, da questão do desempenho. Aproveita aqui para me dou liberdade de interferir um pouquinho. Teremos, né, provavelmente, temos a programação aqui de novos webinars falando sobre simulações térmicas, sobre carga térmica, onde esses temas poderão ser, inclusive, abordados com maior ênfase. Muito bom ter já tocado nesse assunto. Eu acho que a última pergunta aqui é da Simone Coelho, que ela pergunta como reduzir o lift para maior ganho de energia. Teríamos como explicar isso daí? Claro, Simone. É uma ótima pergunta e isso vai direto e reto daquilo que eu vinha explicando sobre os sistemas de ar-condicionado. Conhecer o sistema. Então, o que é o lift do compressor? Lift do compressor é o trabalho do compressor. Ele é pegar a pressão que você tem no evaporador e elevar ele à pressão que você tem no condensador. Este é o trabalho do compressor. Ou seja, quanto menor a minha temperatura de água, quanto menor minha temperatura de evaporação, quanto maior a minha temperatura de condensação, maior é o meu consumo. Como que eu faço para eu conseguir diminuir isso daí? Duas formas. Trabalhando nos sistemas de condensação a água, você começa a trabalhar com set points menores de torre. Então aquela linha de cima do condensador você diminui. Por quê? Porque agora vamos sempre lembrar que pressão e temperatura eles estão sempre unidos.
Então eu elevo a pressão, eu elevo a temperatura, diminuo a pressão, diminuo a temperatura. Então quando eu trabalho com uma pressão, quando eu trabalho com uma temperatura de condensação menor, eu trabalho com uma pressão menor. Ou seja, para o mesmo set point que eu tenho agora um trabalho menor do meu compressor, para ele poder fazer. O que o pessoal em campo, em equipamentos de condensação a ar faz para conseguir diminuir a temperatura de condensação? Que eu já vi, o pessoal pega uma mangueira de água e joga na serpentina, para que você jogando água na serpentina, você diminua essa pressão, essa temperatura, porque lá fora pode estar 35, 36, às vezes lá fora está 30 graus, mas o projeto não foi bem feito, você tem recirculação de ar no sistema, ou seja, aquele ar que está saindo a 50 graus do ventilador, ele está voltando para dentro do condensador novamente. Então, não necessariamente, às vezes é um problema de localização, não é um problema de temperatura externa, é um problema de localização, de instalação. Então, eles jogam água. Uma outra situação que você pode fazer é efetivamente aumentar o set point de água gelada. Então, ou do set point do sistema de VRF ou VRV. Então, com água gelada, se lá fora está fazendo 18 graus, e você não tem uma carga térmica muito grande, para que razão você precisa jogar água gelada a 5 graus? Você trabalha com uma temperatura mais água, vamos supor agora que está com 30% de carga térmica, você lá fora está 35 graus, mas você está em um cinema. O filme não é lá essas coisas, então ele não está cheio. Você precisa trabalhar com 5 graus? Não, você consegue trabalhar com um set point de água gelada um pouco maior, um set point de evaporação das condensadoras de VRV um pouco maior, para que você consiga diminuir o lift do compressor e você consiga ganhar eficiência. E aí vamos lembrar mais uma coisa, compressor trabalha com volume de bombeamento. Quando você diminui as pressões, o volume sempre é o mesmo. Quando você diminui as pressões, você consegue agora bombear mais. Por quê? Porque você agora tem mais folga para você fazer o bombeamento desse gás. Ou seja, você ganha capacidade de refrigeração. E aí você também vai melhorar a eficiência, você vai diminuir o consumo e aí, magicamente, você ganha mais capacidade de resfriamento. Uma máquina de 15 TRs vai começar a trabalhar com 20 TRs. Uma máquina de 10 HP vai começar a trabalhar com 12 HP. Então, para você trabalhar para diminuir o lift do compressor, não tem mágica. Ou você trabalha do lado da evaporação, ou você trabalha do lado da condensação. Eu, como mencionei, alguns jogam água na serpentina. Fortemente não recomendo essa condição, porque além de você estar gastando água de forma desnecessária, você vai estar muitas das vezes jogando água para o sistema que pode eventualmente cair em algum componente que não foi projetado. Você pode jogar água para dentro do sistema, para dentro do painel elétrico, enfim, não vou entrar nesse detalhe, mas você trabalharia mais ou menos do lado de condensação e do lado da evaporação para conseguir diminuir o lift do compressor. Legal, Leonardo. Muito bem explicativa a resposta que você deu. Eu gostaria, então, de agradecer ao Leonardo, agradecer ao Heitor pelo tempo que se dispuseram para apresentar, estar explicando todas essas questões e esses itens para a gente. Tivemos uma questão geral falando sobre aonde os webinars eles são divulgados. Normalmente nós divulgamos os webinars no grupo do Google para membros da Ashway e também nos grupos de WhatsApp, que temos do grupo do IEA, do WhatsApp, e também temos o grupo do Student Branch também. Então, esses webinars eles são divulgados nessas ferramentas de transmissão de informação. Outra dúvida também que tiveram, se vocês quiserem baixar os artigos que foram publicados, é só ir no pool que tem no seu painel de controle e baixar os artigos que disponibilizamos para vocês. Agradecemos a presença de todos que puderam estar presentes nesse dia e disponibilizar o horário para a gente também.
Os próximos webinars, então, a gente vai estar divulgando. O próximo vai ser sobre carga térmica, mas a gente ainda não tem uma data certa. Assim que a gente fechar a data, a gente vai estar informando para vocês. Agradeço a todos pela atenção. Obrigado a todos. Pode falar, Geraldo. Rapidamente, então, só sobre a divulgação que você acabou de colocar, fazemos então, aproveitamos para estender um convite àqueles que estão presentes e que não são associados à Ashway. Essa é mais uma vantagem, dentre tantas, de estar associada a essa grande instituição importante que traz, dentre outras vantagens, agora mais essa, os webinars em português, além dos próprios já divulgados pela Ashway Estados Unidos. Quem tiver interesse pode estar entrando em contato conosco, mesmo se tiver alguma dúvida, ou apenas acessando o site da Ashway e fazendo a sua associação lá, vai poder ter a certeza de que terá muitas vantagens. É isso, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite, obrigado. Nessas ferramentas de transmissão de informação.